A paz, irmãos. Eu quero falar sobre a contribuição dos gregos no período messiânico. E que contribuição foi essa? A gente fala muito sobre a linguagem, a gente fala muito sobre a questão da cultura grega. E eu queria falar um pouco mais especificamente sobre alguns assuntos que os gregos tiveram enorme colaboração para a propagação do Evangelho, a propagação daquilo que nós conhecemos hoje, para a propagação da Bíblia e a recepção também do Evangelho de Cristo Jesus naquele período ali messiânico, nos períodos que geraram em torno da chegada e da evidência do Messias. A primeira contribuição que eu queria falar dos gregos é a contribuição intelectual. O mundo estava tomado pelos romanos, e os romanos eles não tinham uma cultura intelectual tão bem apurada, mas os gregos eles tinham isso, e os gregos eles vão colaborar nessa elevação intelectual da sociedade. A sociedade ela vai ficar mais intelectualizada, e isso foi muito importante para a recepção do Evangelho, para a recepção do cristianismo, porque o cristianismo em si é uma religião não tão simples, mas de certa forma complexa, principalmente para os parâmetros de religião que tinham daquele período, que eram parâmetros totalmente diferentes. Então, o grego ele eleva a intelectualidade da sociedade por conta da sua cultura muito bem desenvolvida. Olha que interessante, Horácio, que nasceu em 65 a.C. e morre no ano 8 depois de Cristo, ele dizia o seguinte: os pragmáticos romanos podem ter construído boas estradas, pontes fortes e belos edifícios, mas os gregos erigiram os grandes edifícios do pensamento. A afirmação de Horácio é que os romanos eles foram conquistados culturalmente pelos gregos. E quando isso acontece, a evolução da sociedade romana, junto com a cultura grega, uma sociedade romana, porque o mundo estava tomado pelo Império Romano, mas quando isso acontece, uma elevação da cultura grega com a política romana, isso se torna um ambiente, uma cama favorável para o cristianismo, que tinha uma certa complexidade, uma necessidade de estudos para serem desenvolvidos. A segunda característica que eu quero falar sobre os gregos é a linguagem. O Evangelho, o desejo de Deus sempre foi que o Evangelho fosse universal. E naquele período em específico, dos 30 aos 33 de Jesus, se falava muito grego. E Deus ele pôs a condição para que esse evangelho fosse alcançado, para que esse evangelho alcançasse o mundo todo. Por quê? Porque o grego daquele período era como o inglês para nós hoje, o grego daquele período era como o latim para o período medieval, a maioria das pessoas falavam ou tinham algum conhecimento sobre a linguagem. Mas o interessante é que o grego falado ali em Jerusalém era o grego chamado grego ático. Que grego é esse? É um grego praticado em Atenas, é um vocabulário muito específico de Atenas. E esse grego ele era falado por Alexandre e os seus soldados. E por conta disso o povo ali acaba desenvolvendo esse grego. E a partir do momento que esse grego ele vai ser mais desenvolvido, a partir do momento que esse grego ele vai ganhar ferramentas de explicação, ferramentas linguísticas, esse grego ele vai se tornar aquilo que nós conhecemos como grego koiné. E o que é o grego koiné? O que vai ser esse grego? Esse grego vai ser um grego mais popular. Era como se eu falasse para você o seguinte: olha, nós falamos português, mas o nosso português é um português brasileiro, Hoje até
nas televisões, nos celulares, você já coloca português Brasil. Por quê? Porque o nosso português ele é diferente do português de Portugal, mas é um português que para nós é muito mais compreensível. É mais ou menos isso. O grego koiné era mais ou menos isso. Ele era falado por todos. Não necessitava ter um conhecimento clássico da língua grega para que você tivesse o vocabulário koiné. Você podia falar o grego, né, sem ter esse grande conhecimento da língua grega clássica, da literatura grega. Era um grego para que qualquer pessoa pudesse falar. Era um populágio. Mas quando é que a gente descobre isso? A gente não descobre nesse período. A gente descobre através de um homem chamado Adolf Deissmann. Adolf Deissmann era um teólogo alemão que ele vai descobrir isso no final do século passado, ao fazer um comparativo com aquilo que a Bíblia estava falando, né, do vocabulário grego utilizado na Bíblia, fazendo um comparativo com o vocabulário clássico, ele encontrava algumas discrepâncias de palavra. E quando ele encontrava essas discrepâncias, ele começou a perceber que o grego falado ali era um grego muito específico e muito para todos, para que todos viessem a compreender. Assim, Adolf Deissmann, ele percebe que esse grego não é qualquer grego, esse grego é o grego koiné. E o interessante disso é que o principal objetivo de Deus em difundir ali o seu plano de salvação em Jerusalém era que esse plano de salvação de Jerusalém, que eu digo é ali na circunvizinhança, né? Esse plano de salvação ele fosse espalhado pelo mundo. E qual a melhor forma de espalhar o plano de salvação pelo mundo, se é um plano literário, se não pelo vocabulário, pela linguagem? E o grego ele foi essencial para isso. Hoje, uma outra coisa interessante é que esse grego koiné ele era utilizado para que todos entendessem, o objetivo era esse. E hoje nós temos uma série de traduções bíblicas, né? Nós temos a NVI, NTLH, João Ferreira atualizada, tem uma série de bíblias aí, e ainda tem as versões, né? Bíblia Viva, versão A Mensagem, tem uma série de versões. Por quê? Qual é o objetivo? O objetivo é o alcance. É que o evangelho ele tenha um alcance na sua totalidade, em todos os públicos, em todas as tribos. Esse é o objetivo de falar uma linguagem a qual seja a mais compreensiva possível. E esse também era o objetivo do grego koiné lá. Então a gente já falou da linguagem, da intelectualidade, agora eu quero falar sobre a filosofia grega. Porque a filosofia grega ela teve grande importância para a recepção do cristianismo no período. A filosofia ela era muito difundida já entre os gregos, tendo em vista que eles eram politeístas e alguns abriram mão, uma população muito grande abriu mão do politeísmo para se adequar à filosofia grega. E dentro dessa questão filosófica, duas linhagens filosóficas eram muito evidentes, era o estoicismo e o epicurismo. Essas duas linhas filosóficas, elas pregavam muito a relação do homem para com ele mesmo. O estoicismo e o epicurismo, eles falavam muito da questão do homem fazer aquilo que ele bem entendia, aquilo que ele queria, aquilo que ele tinha como objetivo, né? O estoicismo e o epicurismo, eles não tinham a visão de que o homem precisava ter relacionamento com o outro. Eles não tinham essa visão, eles acreditavam que a felicidade ela precisava ser alcançada pelo indivíduo através da razão. E isso contradiz um pouco daquilo que o evangelho crê, daquilo que o evangelho prega. Daí vem as necessidades dos cidadãos que se adequaram à filosofia daquele período. Por quê? Porque a filosofia era muito interessante até certo ponto, mas quando a filosofia não conseguia responder às necessidades que esse indivíduo tinha, e que necessidades eram essas?
as necessidades que todos nós temos, as necessidades de lidarmos um com o outro, as necessidades de adorarmos a Deus, as necessidades de adorarmos a algo divino, aí as pessoas entravam em conflito. Só que a filosofia, ao mesmo tempo que o estoicismo e o epicurismo está em crescimento, né? A filosofia também já vem preparando uma cama para o evangelho, de certa forma, quando alguns dos grandes filósofos, como Platão, por exemplo, fazem citações sobre a alma. E que citação é essa? Olha que interessante. Livro República, parte 4. Diz assim: Platão concebe o homem como corpo e alma. Enquanto o corpo modifica-se e envelhece, a alma é imutável, eterna e divina. Sabe, os gregos eles não tinham a dificuldade de aceitar a questão da eternização da alma, da eternidade da alma. Eles não tinham essa dificuldade, eles tinham dificuldade de entender o que seria do corpo, o que faria o corpo. Mas essa concepção de que dentro do corpo tem algo que faz parte do corpo, mas é eterno e não morre, diferente do corpo que definha com o tempo, foi algo muito importante para a recepção daquilo que Jesus falava, para a recepção daquilo que os discípulos falavam, que era a questão da eternidade e das coisas que nós poderíamos fazer na eternidade. Tem uma outra característica muito legal aí para falar da questão da alma e dessa necessidade de responder aos anseios do dia a dia mediante a tudo que tem dentro de nós, que é a questão de Ésquilo. Ésquilo foi... Ele fez uma peça teatral chamada Agamenon, e dentro dessa peça teatral chamada Agamenon, Ésquilo faz uma reflexão sobre a vida de um homem, né, que tem por nome Agamenon, que ele tem dificuldade de lidar com as situações do seu dia a dia. E por quê? Porque as situações que ele lida do dia a dia são fruto das coisas que ele já havia praticado. E isso era muito difícil para que alguns compreendessem. Nada mais é do que a questão da semeadura, né? Ele estava descontente com aquilo que ele estava colhendo, mas ele estava se esquecendo daquilo que ele plantou lá atrás. E a palavra ela vai falar, né, sobre a questão da semeadura e a importância de semear. Não dá para você colher uva se você plantou laranja, né? E Ésquilo ele vai falar isso nessa peça que ele vai criar no ano de... Essa peça, Ésquilo, ela vai ser apresentada em 458 a.C., na festa dionisíaca. Dionisíacas. Nas festas dionisíacas. Que festas eram essas? Eram festas que comemoravam algumas atividades do povo grego em que eles apresentavam peças teatrais. E é muito interessante, porque, como eu já havia falado antes, a história de Agamenon é que Agamenon ele vai colher fruto daquilo que ele plantou. E ele vai estar descontente por consequência disso. Acaba que Agamenon ele vai ser morto pela sua esposa por conta de uma traição, mas enfim. O importante é que em 458 a.C., os gregos já faziam uma reflexão sobre plantar e colher frutos. Ou seja, as suas atitudes correspondem àquilo que você está vivendo. E a Bíblia já fala isso sobre a lei da semeadura. E essa visão reflexiva que os gregos tinham de plantar bons frutos e colher bons frutos, ela vai bater muito com aquilo que Jesus vem pregando. Ela vai bater muito com aquilo que o cristianismo prega. Por isso a recepção do cristianismo se torna mais agradável, por conta da cultura grega difundida pelo mundo.
Eu espero que você tenha curtido aí esse vídeo, espero que esse vídeo possa somar na tua vida. Deus abençoe.